Mas então, professora Tanice, quem é que pode ser perito extrajudicial? Peritos administradores, contadores, economistas, engenheiros, arquitetos, enfim, todos os profissionais da área ambiental que durante algum tempo da atuação e as oportunidades forem surgindo, eles também podem atuar como perito judicial. Desta forma, todo profissional dessas áreas pode, em sua carreira, atuar como perito, tanto na justiça como também como algum solicitante da forma extrajudicial. Com isso, ele acaba enriquecendo seu currículo com a sua experiência de conhecimentos, além de aumentar o leque de serviços a qual ele já presta. Então, por que fazer perícia, né? Bom, a perícia, ela deve ser realizada quando há necessidade de levantar ou apurar qualquer dado ou informação que dependa do especialista. E esse especialista, ele tem que estar apto a opinar documentalmente sobre determinada questão no âmbito judicial ou extrajudicial, através de uma resposta de quesitos determinados. Quem vai determinar esses quesitos? Normalmente é o juiz quem determina esses quesitos, correto? E ele que vai lançar todas as perguntas e as questões necessárias para poder entender melhor aquela situação. Após essas perguntas lançadas pelo juiz, quem também faz os quesitos são as partes, que elas vão fazer esse complemento, colocando também questões para que seja melhor esclarecido o andamento do processo. Geralmente ele sugere que seja contratado um profissional conhecido como um perito judicial, devido às constantes nomeações recebidas. Podemos classificar que esse trabalho realizado tem por objetivo um laudo judicial, né, igual ao que denominamos ao relatório do perito. Porém, outras vezes, uma pessoa física ou jurídica contrata um laudo a fim de se salvaguardar. Ou seja, com uma precaução no caso dele estar algo por vir ou não, o que constituiria num laudo extrajudicial. Posteriormente, em ocasião de um processo, esse indivíduo ou empresa poderá se utilizar desse laudo para juntá-lo como prova. Isso é uma artimanha que se utiliza dentro do processo e que funciona muito bem. Como é que eu posso explicar? No sentido assim, você contrata um perito judicial para fazer um laudo e o que ocorre? A outra parte, ela vai lá e contrata também alguém para poder fazer um laudo que no determinado momento que ele achar cabível, ele vai lá e entra como uma prova e junta ele como prova para rebater aquela que já existe. Então, para que você tenha um bom entendimento do tema perícia, faz necessário começar a entender primeiro o que se trata de perícia. Em termos gerais, entende-se como perícia todo e qualquer trabalho que resulte em uma opinião técnica na área específica do conhecimento e atuação, sendo ela de âmbito judicial ou de âmbito extrajudicial. Em termos conceituais, assim como consta no nosso Código Civil, novo Código de Processo Civil de 2015, podemos afirmar que a perícia é um meio de prova legal embasado num laudo pericial. E através da atuação do técnico profissional, ele tem por finalidade explicar ao magistrado em linguagem bem clara e simples fatos que compõem uma questão que está em julgamento. As constantes nomeações do profissional como perito da justiça acabam lhe dando maior visibilidade. Isso na comunidade onde ele está inserido, e com isso podendo ser contratado mais vezes, indicado pelos advogados, pelas partes, pelos serviços extrajudiciais, para atuar como assistente técnico, né, em outros processos, em outras varas e até mesmo em outras cidades. Às vezes o profissional ele é contratado para fazer um laudo, que será prova a ser juntada no processo. E o autor e o réu regularmente colocam em anexo às suas petições provas daquilo que dizem, entre elas, o laudo de expert. Dessa forma, o advogado pede à parte que ele apresente ou represente a contratação de um laudo quando entende necessário.
Deu para ficar bem claro qual é que é a diferença entre o laudo e o perito judicial e o assistente técnico? Pois então, o perito é chamado pela Justiça para oferecer laudos técnicos em processos judiciais, nos quais podem estar envolvidos tanto pessoas físicas, jurídicas ou órgãos públicos. O laudo técnico é escrito e assinado pessoalmente pelo perito e passa a ser uma das peças como prova que compõe o processo judicial. Nesse bloco, nós vamos falar os tipos de perícias. Tá? No caso, nós temos a perícia judicial e extrajudicial. Na perícia judicial, o perito contador é nomeado por um juiz para analisar uma determinada causa ou emitir o seu parecer. No caso da perícia extrajudicial, ele já serve para avaliar bens e direitos, cálculos de indenizações, vendas, compra de empresas, partilha de bens, liquidação de haveres, divórcio, etc.